Olá, aluno, tudo bem? Nessa aula nós vamos começar a trabalhar aqui com a avaliação da exposição a agentes químicos. Basicamente nessa aula nós vamos trabalhar no anexo 11 da NR15, mostrar como é feita a avaliação de acordo com esse anexo. Para quem não tem um conhecimento ainda na área de higiene, de agentes químicos, a gente considera agente químico toda substância, produto ou composto que pode penetrar no organismo do trabalhador através da via respiratória ou mesmo através da absorção pela pele ou por ingestão, tá? Geralmente esses agentes químicos se apresentam na forma de aerodispersóides, gases e vapores, tá? Os aerodispersóides são divididos aqui poeiras, fumos, névoas, neblinas, tá? Para cada tipo de agente químico a gente vai ter uma maneira de fazer a coleta e a avaliação da exposição, tá? Mas como eu disse anteriormente, na aula de hoje vamos trabalhar apenas com os agentes que estão listados no anexo 11 da NR15. Do ponto de vista de agentes químicos, a NR15, o que ela fala a respeito da insalubridade? Ela considera insalubres as atividades que são desenvolvidas acima dos limites de tolerância previstos nos anexos 11 e 12. Tá? O anexo 12 trata da parte de poeiras minerais, que fica para uma próxima aula, tá? E nas atividades mencionadas no anexo 13, tá bom? Anexo 11 e 12 são agentes cuja a insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho, tá? Nas atividades mencionadas aqui no anexo 13, a avaliação aqui é qualitativa. Tá? Só para relembrar aqui os adicionais de insalubridade que pode acontecer de acordo com a exposição, tá? Se for de grau máximo, é 40% do salário mínimo regional, grau médio 20% e grau mínimo 10%, tá? Quando a gente fala de limite de tolerância, a gente sempre está pensando no quê? Uma intensidade mínima ou máxima relacionada com a natureza e o tempo de exposição a um determinado agente que a gente acredita que não causará dano à saúde do trabalhador, tá? Durante a sua vida de trabalho, tá? Sua jornada laboral. Então vamos direto ao assunto aqui. Vamos falar de como é feita a avaliação dos agentes químicos que estão listados aqui no anexo 11 da NR15. Primeiro vamos determinar aqui alguns detalhes, né, que estão presentes nesse anexo. Tá? A primeira coisa que a gente precisa saber, ter em mente, antes de fazer a avaliação, é que os limites de tolerância que estão apresentados nesse anexo 11, eles servem para jornadas de trabalho de até 48 horas semanais. Tá? Dentre as substâncias listadas, algumas delas possuem o que a gente chama de limite de tolerância do tipo valor teto. Tá? O que significa isso? O limite de tolerância do tipo valor teto é um limite que não pode ser ultrapassado em momento algum da jornada. Tá? Caso isso ocorra e o trabalhador não esteja adequadamente protegido através de um EPC ou de utilização de um EPI, é considerada a atividade insalubre. Tá? Outro fator que é importante é a questão do valor máximo. Tá? Esse valor máximo aqui ele é calculado a partir de dois parâmetros. A gente vai ver mais para frente aqui com mais detalhe. Um deles é o limite de tolerância da substância do agente químico em questão e o outro é um fator de desvio que a gente pega em um dos quadros presentes no anexo 11 da NR15. Tá? Mas isso, quando a gente estiver resolvendo o exercício, fica mais fácil de entender. O que precisa ficar claro nesse ponto aqui é o seguinte: não é permitido o trabalho, né, em condições que a concentração de um determinado agente químico esteja acima desse valor máximo. Por quê? Porque de acordo com o anexo 11 da NR15, isso caracteriza uma situação de risco grave iminente. Tá? Então é necessário a suspensão da atividade. Tá? Outra coisa que já vem uma regra nos anexos da NR15, né, é que ela não estabelece critérios para as medições, tá bom? Então você tem que se basear em outras normas nacionais e internacionais
em outros métodos para entender como é feita essa avaliação. Quando a substância for classificada como um asfixiante simples, na verdade o que a gente mede é o quê? É o teor de oxigênio presente no ambiente, tá? E ele nunca deve ser o quê? Menor do que 18% em volume. Tá bom? Situações onde ele é menor que isso também cai na questão do risco grave iminente. Então aqui ó, tem um recorte, só um pedaço, né, dessa tabela, que é o quadro 1 aqui, que tem uma tabela com os limites de tolerância das substâncias aqui. Então, só para a gente entender algumas coisas. Ó. Como que essa tabela aqui ela é apresentada? Então aqui você tem a relação dos agentes, tá bom? E tem algumas colunas aqui que apresentam algumas informações, tá? A primeira delas aqui é o valor teto. Quando a substância tem esse mais aqui, ó, ela apresenta esse mais aqui, significa que ela possui valor teto, ou seja, o ácido clorídrico aqui, por exemplo, ou o ácido cianídrico, tem absorção pela pele, que é esse caso aqui. O ácido clorídrico tem um valor teto, porque está apresentando um sinal de mais nessa coluna. Tá? Aqui você tem os dois limites, as duas unidades por limite de tolerância, tá? Partes por milhão, miligramas por metro cúbico. O interessante aqui desse anexo é que ele já te fala, para cada substância, se o trabalhador estiver realizando seu trabalho numa condição insalubre, qual é a porcentagem, como é que você vai caracterizar o grau de insalubridade. Se é mínimo, médio ou máximo. Tá? Então, para cada substância já tem. Tá, então, o interessante aqui desse quadro é você saber identificar na substância que você está analisando, se ela possui valor teto, se ela tem absorção também pela pele. A questão do valor teto, eu já havia falado, é um valor, que é o próprio limite de tolerância, que não pode ser ultrapassado em momento algum da jornada. Tá? Se for ultrapassado e o trabalhador estiver trabalhando sem as devidas proteções, a atividade é considerada insalubre. A questão aqui da absorção pela pele significa o quê? Que não basta apenas você fornecer a proteção respiratória. Tá? É preciso você proteger as outras partes do corpo do trabalhador que possam entrar em contato com a substância em questão. Tá? Aqui então eu separei mais algumas aqui. Tá? Então, o ácido clorídrico tem valor teto e o acrilato de metila aqui tem absorção pela pele. Nesse caso ele não tem valor teto. É dessa forma que a gente analisa essa tabela. Um outro quadro importante aqui é o quadro 2, tá? É a partir dele que você consegue calcular o valor máximo, tá? Lembrando que esse aqui é o valor, que não pode ser ultrapassado em momento algum da jornada, porque ele caracteriza o quê? Condição de risco grave e iminente. Tá? Ele é calculado como? Por exemplo, vamos pensar aqui no ácido clorídrico. Como a gente viu na tabela anterior, no quadro 1, o limite de tolerância dele é de 4 partes por milhão. Então, como é que eu calcularia o valor máximo da exposição do ácido clorídrico? Eu viria aqui nesse quadro 2, como eu tenho um limite de tolerância, eu sei que esse valor dele é 4, qual vai ser o valor que eu vou pegar aqui? Tem vários intervalos. Se é 4, você concorda que ele está entre 1 e 10? Então eu vou pegar esse fator de desvio aqui que é 2. Então se o limite de tolerância é 4, o fator de desvio é 2, o valor máximo para a exposição do ácido clorídrico é de 8 partes por milhão. Vamos fazer um exemplo que talvez fique mais claro o entendimento de como fazer essa abordagem para fazer a análise. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, ó, um trabalhador tem a seguinte exposição aqui a amônia. Tá? Como é que foi feita essa amostragem? Foi no ponto de interesse lá da medição, foram coletadas 10 amostras. Tá? Se você ler o que está descrito no anexo 11, você vai perceber que quando a gente usa métodos instantâneos de medição de leitura direta ou indireta, a gente precisa fazer pelo menos 10 amostragens. O intervalo entre uma e outra tem que ser de no mínimo 20 minutos. Tá? Isso está descrito. Então essa tabela aqui você pode interpretar que ela foi construída utilizando esse método de medição. Uma bomba de sucção manual, um tubo colorimétrico próprio para amônia, tá?
Então foram utilizados 10 tubos desses, foram feitas 10 amostragens, e a leitura que a gente fez aqui na escala do tubo está nessa coluna da tabela. Tá? Então a pergunta aqui é a seguinte: dada essa exposição, o trabalhador desenvolve a sua atividade numa condição insalubre ou não? Tá? Vamos verificar isso daí. Então a gente tem a tabela aqui com as medições. O primeiro passo qual que é? É você calcular a concentração média. Nesse caso a gente faz uma média aritmética. Então eu somo todas as concentrações de cada uma das amostragens e divido pelo número de amostras que eu coletei. Então nesse caso fiz 10 medições. Aqui estão os valores de cada uma que foram retirados aqui da tabela. Nesse caso aqui a concentração média da amônia vai ser igual a quê? 17,5 partes por milhão. Uma vez que eu conheço a concentração média aqui da amônia, o que eu faço agora? Eu vou até o quadro 1 do anexo 11 e busco pela amônia para descobrir qual é o limite de tolerância dela, saber se ela possui valor teto, se tem absorção pela pele. Então está aqui ó, a amônia. Ó, ela não possui valor teto e ela também não possui absorção pela pele. Tá? Nesse caso, o limite de tolerância, como as medições estão apresentadas na escala aqui em partes por milhão, ele é igual a 20 ppm. Uma vez conhecido aqui o limite de tolerância, eu já posso calcular o valor máximo através de um fator de desvio. Tá? Se o limite de tolerância é igual a 20 ppm, então ele vai estar entre 10 e 100 ppm. Então o fator de desvio nesse caso é igual a 1,5. Portanto, como o valor máximo é calculado pelo produto do fator de desvio pelo limite de tolerância, uma vez que a gente determinou aqui que o fator de desvio é igual a 1,5 e o limite de tolerância da amônia 20 ppm, o valor máximo é igual a 30 ppm. Aí a gente volta aqui nos dados das amostragens e verifica. Ó, algumas das amostras, alguma delas aqui ultrapassou o valor máximo? Ó, nenhuma ultrapassou o valor de 30 ppm. Tá? Então ó, o trabalho não se desenvolve numa condição de risco grave iminente. Agora vamos verificar se a condição é insalubre ou não. Ó, como a concentração da amônia é de 17,5 ppm e o limite de tolerância 20 ppm, então a concentração é menor do que o limite de tolerância. Tá? A concentração média é menor que o limite de tolerância, então a condição é não insalubre. Vamos agora para um outro exemplo. Ó, vamos imaginar que agora um trabalhador apresenta a seguinte exposição, dada aqui por essa tabela, ao tolueno. Primeiro passo, novamente, calcular a concentração média. Tá? Estou chamando aqui de C do tolueno. A concentração média do tolueno vai ser o quê? A média aritmética aqui, tá? Dessas amostras. Então eu somei todos os valores de cada uma das amostras e dividi pelo número de amostras coletadas. Nesse caso a concentração ficou igual a 73,5 ppm. Agora a gente vai até o quadro 1 do anexo 11 da NR15 e busca por tolueno, que está determinado aqui, certo? Nesse caso, ó, perceba o seguinte, ele tem absorção pela pele. O que isso significa? Que, além da proteção respiratória, caso a atividade aqui esteja acima do limite de tolerância, é necessário providenciar a proteção para todas as partes do corpo do trabalhador que também estão em contato. Luva, um macacão, vai depender de qual é a tarefa que ele está desenvolvendo. Tá? O que tem que ficar claro é que não basta só a proteção respiratória. Tá bom? Numa situação dessa, por mais que o limite de a concentração da sua amostra esteja abaixo do limite de tolerância, e o trabalhador desenvolve a tarefa sem a proteção adequada para a pele dele,
a atividade considerada insalubre. Tá certo? Então vamos lá. Eu sei que o limite de tolerância é 78 ppm. Eu vou até o quadro 2 e busco pelo fator de desvio para poder calcular o valor máximo. Então o fator de desvio está entre 10 e 100, 1,5. Então meu valor máximo vai ser igual ao quê? 1,5 vezes 78, que é igual ao quê? 117 ppm. Aí eu venho aqui na minha tabela e verifico se alguma das amostras ultrapassou o valor máximo. Ó, nenhuma das amostras ultrapassou o valor máximo. Então, eu verifico agora que a concentração média também ficou abaixo do limite de tolerância. Então, nesse caso aqui, a condição é não insalubre, desde que o trabalhador esteja protegido a questão da absorção pela pele. Tá? Caso contrário, a condição de trabalho é insalubre. E para encerrar, o último exemplo aqui. Vamos imaginar que um trabalhador se expõe às seguintes concentrações de N-butilamina. Tá, então, 10 amostras e as concentrações de cada uma delas. Mesma coisa, vamos até o quadro 1, depois que a gente calcular a concentração média, né? Então vamos começar aqui pela concentração média. Eu somo a concentração de cada uma das amostras e divido pelo número de amostras. Então a concentração média aqui da N-butilamina, 1,9 ppm. Agora sim, vamos no quadro 1. Aqui a gente encontra a N-butilamina. Então, nesse caso, ela possui valor teto e absorção pela pele. Tá? Então, além da proteção respiratória, é necessário fornecer a proteção pela pele do trabalhador. Tá? O limite de tolerância da N-butilamina é igual a 4 ppm. Vamos agora levar essa informação aqui para o quadro 2 para calcular o valor máximo. Se o limite de tolerância é de 4 ppm, então meu fator de desvio, eu pego qual? O que está no intervalo de entre 1 e 10, que nesse caso aqui é igual a 2. Portanto, o valor máximo vai ser o que? O fator de desvio vezes o limite de tolerância, que nesse caso aqui é igual a 8 ppm. Aí, aquela questão. Vamos na tabela onde tem os dados, né, coletados. Verificamos o que? Alguma das amostras passou do valor máximo? Ó, nenhuma das amostras passou do valor máximo. Tá? Então, não existe a condição de risco grave iminente aqui no desenvolvimento dessa tarefa. E por sua vez, ó, a concentração média da N-butilamina aqui ficou menor do que o limite de tolerância. Tá? Só que nesse caso aqui a gente tem uma outra análise a ser feita. Ó. Como a substância tem valor teto, a gente precisa buscar nessa tabela aqui que tem os dados das avaliações ambientais, precisa verificar o quê? Se alguma das amostras passou do valor teto. Tá? Lembrando que o valor teto é a concentração que não pode ser ultrapassada em momento algum da jornada. Tá? Caso isso aconteça e o trabalhador não esteja devidamente protegido, a condição é insalubre. Tá? Então, como é que a gente faz essa análise? Qual é o valor teto? O valor teto é o próprio limite de tolerância, que nesse caso aqui é 4 ppm. Aí a gente volta até essa tabela e verifica se alguma das amostras passou de 4 ppm. Tá? Ó, verifica aqui que nenhuma delas passou. Tá? Porque às vezes a concentração é menor do que o limite de tolerância, mas uma das amostras pode ser maior. Tá? E nesse caso de substâncias com valor teto, isso já caracteriza a condição insalubre, desde que o trabalhador não esteja protegido. Tá? Então, com esses 3 exemplos aqui, a gente ilustra a maneira de como é feita a avaliação, tá, das substâncias que estão presentes aí no anexo 11 da NR15.
Bons estudos e até a próxima.